Bom dia, louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. É com grande alegria que nós estamos aqui para mais um Viver em Maria. E hoje nós queremos falar um pouco da consagração e da Imaculada, do grande amor que temos com ela. Vamos esperar um pouquinho, mas algumas pessoas chegarem. Enquanto isso, já relembro vocês que toda segunda-feira, 6h30 da manhã, nós estamos aqui para o nosso momento de live, de partilha. Partilha eu digo porque vocês podem colocar as perguntas no chat e a gente responde conforme a gente conseguir, né? Mas esse é um momento dedicado a Nossa Senhora, no qual começamos a semana com ela. Bom dia, filha, seja muito bem-vinda. E aí, nesse Viver em Maria, a nossa intenção é meditar um pouquinho sobre São Maximiliano Maria Kolbe e os ensinamentos dele a respeito de Nossa Senhora. Claro que nós usamos também outros materiais, mas São Maximiliano, ele é o principal nesse ponto. Então, nós usamos para as nossas lives de segunda-feira pela manhã esse livro de São Maximiliano, né, que conta um pouco dos escritos dele. Na verdade, isso aqui é uma compilação de todos os escritos de São Maximiliano. Então, aqui tem cartas destinadas aos frades, dedicadas aos familiares, aos amigos, enfim, onde São Maximiliano, pouco a pouco, vai colocando os seus ensinamentos, a sua doutrina, as suas lutas, para nos mostrar que um santo ele se faz no cotidiano, ele se faz no dia a dia e na decisão de ser santo. Um outro material que nós usamos muito no Viver em Maria é as conferências de São Maximiliano Maria Kolbe. Esse material ele é riquíssimo, são aquelas pequenas catequeses e conferências que ele dava para os seus confrades. Nosso programa, digamos assim, Viver em Maria, está dividido em 2 grandes momentos. No primeiro momento, a gente fala de São Maximiliano e da doutrina dele, do que ele nos ensinou e de como nós podemos nos inspirar neste grande santo mariano. Em seguida, falamos da gestação espiritual. A gestação espiritual é um apostolado que acontece na Fraternidade Misericórdia Materna há 3 anos, né? E neste apostolado nós unimos os ensinamentos de 3 grandes santos, que é São Maximiliano Maria Kolbe, Santo Afonso Maria de Ligório e São Luís Maria Grão de Montfort. Nós unimos esses 3 santos, colocando ali uma prática de virtude, uma proposta de prática de virtude, uma proposta de prática de oração e um tempo determinado de 9 meses, como uma gestação. E a intenção, o intuito desse apostolado é fazer com que as almas adquiram uma maior intimidade com Nossa Senhora. A rotina de oração, de estudo, é muito intensa na gestação. Então, nós decidimos esse ano fazer 15 minutinhos do Viver em Maria para que nós possamos comentar um pouco dos pontos mais importantes que foi propostos em relação ao estudo da gestação espiritual. Então, esse é um pouco do nosso caminho aqui nas lives de 6h30 da manhã. E a intenção é que seja um momento onde nós tenhamos um breve bate-papo sobre Nossa Senhora, tá bom? Bom, geralmente não tem muita gente, então vamos começar porque o nosso tempo é exíguo, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixe guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.
Então, filhos, a primeira carta que nós vamos meditar de São Maximiliano é dedicada ao Frei Afonso Kolbe. Frei Afonso Kolbe era da Cracóvia e pertencia aos franciscanos. E é muito interessante que nessa carta destinada a esse confrade, São Maximiliano o exorta, o convida a se oferecer à Virgem Santíssima. Então, a pensar no tema de hoje, nós queremos falar da Imaculada, da Virgem Santíssima. Porque, como diz São Luís Maria Grignion de Montfort, de Maria nunca se falou bastante e nunca se falará. Então, nós queremos ainda aumentar o amor, a glória, a devoção dela no nosso coração e nas almas. Por isso, nós trouxemos aqui essa conferência, que também vai falar da devoção à Imaculada. Então, unindo esses dois textos, nós temos um pouco do que vai ser o viver de Maria em Maria hoje, tá bom? São Maximiliano diz assim ao confrade dele: ofereça-se inteiramente a ela. Pois ela é a nossa mãezinha celeste, e deste modo poderá superar facilmente todas as dificuldades e tornar-se santo, um grande santo. Essa é a única coisa que lhe desejo de todo o meu coração. Pode-se dizer que todos os santos são obras da Virgem Santíssima, e a devoção particular dela é uma característica comum a todos os santos. E aqui, filhos, eu quero ir no cerne da nossa vocação enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Olha, fomos criados por Deus e devemos voltar a Deus. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. E isso não de maneira trivial, banal. Não, devemos fazer isso por uma vida de santidade. Não só buscando a nossa salvação, que seria não ir para o inferno, mas sim galgar os altos cumes do céu, que é onde Deus nos quer. Nosso Senhor nos deseja com Ele, a Virgem Santíssima também. Na verdade, a missão dela para conosco é nos cativar, nos conquistar e levar para Deus. Tão somente isso. Por isso que nós nos consagramos. Se o nosso desejo de fato é o céu, é a santidade, é a perfeição da vida cristã, então, quando a gente descobre que existe um caminho curto, fácil, seguro, certeiro para chegar no coração de Deus, a gente geralmente opta por ele, porque percebe que ali há um grau maior de perfeição para que você possa atingir aquilo que é o seu chamado. E São Maximiliano ainda continua: ela é o fio condutor da nossa ordem, e também o início da renovação de nossos compromissos na sociedade, porque dela foi dito: ela te esmagará a cabeça. Tu sozinha destruíste todas as heresias no mundo. Rezemos muito, portanto, com as palavras de Dom Scoto: permiti que vos louve, ó Virgem Santíssima. Dá-me força contra os teus inimigos. Que bonito isso, porque São Maximiliano está colocando aqui a devoção mariana como aquela linha preciosíssima que é um fio de ouro. Quem já fez aquela devoção, não é nem devoção, aquele processo de autoconhecimento que a comunidade de Shalom propõe, chamada fio de ouro, vai perceber que o fio de ouro é aquela linha que nos une a Deus. E aqui São Maximiliano está dizendo isso. Ela é essa preciosidade que nos une a Deus. E ainda relaciona isso com o carisma franciscano. Ora, São Francisco de Assis era um grande amante da Virgem Santíssima. Tanto é que a ordem tem dentro, no começo dela, um grande amor por Nossa Senhora. Tem uma grande devoção a Nossa Senhora dos Santos Anjos, que é no dia 2 de agosto.
Tem a capelinha da Porciúncula, onde tudo começou, onde lá se tem uma imagem belíssima da Virgem Santíssima e uma profunda devoção para com ela. Então, filhos, a ordem franciscana, os franciscanos, por sua origem, seu pai fundador é mariano. Né? Se a gente for olhar os beneditinos, também é extremamente mariano. Os carmelitas também. Porque, corroborando isso que São Maximiliano está dizendo pra gente. Todos os santos são obras da Virgem Maria. Essa é uma característica particular daqueles que amam a Deus. Né? É muito bonito quando ele diz ao seu confrade: com facilidade podereis superar todas as dificuldades, todas as barreiras, todos os limites. Às vezes alguma situação na nossa vida nos é muito pesada, tal qual uma grande cruz. Certa vez, um padre muito próximo assim, e muito amado pelo meu coração me mandou uma imagem com o Calvário. Com o Calvário, né? E o Calvário não tinha só a cruz de Jesus, que estava no meio e certamente era maior, mas as duas laterais. E aí ele me perguntou: qual você quer? Qual das três você quer? E com o ímpeto eu falei assim: aquela que Nossa Senhora estiver mais perto. Né? Porque eu sei e nós sabemos, porque a igreja ensina, quando a Virgem Santíssima está próxima de nós, qualquer cruz, qualquer dificuldade, qualquer barreira, ela nos é muito mais leve. Ontem o bispo dizia pra gente, tive a graça de ir numa Santa Missa com o bispo Dom Ronaldo, e ele falava pra nós assim, que aquele salmo que rezamos, né? Jesus fica conosco na nossa dor, ele precisa ser muito vivenciado. E ele dizia que uma pessoa que ama o sofrimento, que abraça esse sofrimento, quando reconhecendo que dali vem Deus, essa pessoa é imensamente mais feliz. Né? Então, abraçar essa cruz. E aqui é muito mais do que abraçar a cruz e o sofrimento. Como nós já tínhamos falado na penúltima live, nós falamos, né, dessa necessidade de abraçar o sofrimento, de que viver em Maria era viver em Jesus, que viver em Maria era viver na cruz. Mas aqui é abraçar o sofrimento ciente de que ela vai nos ajudar a superar, que ela vai estar comigo. Por isso é doce, por isso é suave, por isso não pesa tanto, porque eu tenho aquela que esteve com Jesus. A Virgem Santíssima esteve com Jesus em todo o Calvário, em toda a quaresma de Jesus. Nós, enquanto pobres, estamos fazendo uma penitência que para alguns está um pouco pesada. E aí o nosso pai fundador, né, Frei Paulo, nos dizia: filhos, pensem como era o coração da Virgem Santíssima nos 40 dias que precediam a morte de Nosso Senhor. Ela já sabia no coração o que viria a acontecer. Então, oferecer esse sacrifício é uma forma também de consolar a Virgem Santíssima e fazer companhia a ela. Então, se a Virgem fez companhia a Jesus, e se nós somos o tempo inteiro chamados a fazer companhia nas dores maternais dela, ela também nos fará companhia nas nossas dores, nas nossas dificuldades. E não só como algo que passa ligeiramente pela vida, mas aqui São Maximiliano está nos dizendo, ela nos ajudará a superar com facilidade todas as dificuldades, todas as barreiras. E isso é belíssimo na nossa fé católica e na doutrina sobre Nossa Senhora. Cabe falar que São Maximiliano, ele é um santo, né? Certa vez ele virou para os confrades e falou assim: o que nos falta para ser santo? E aí um falou uma coisa, outro falou outra: oração, jejum, mortificação, obras de caridade, não sei o quê. E foi citando, até que ele falou assim: para ser santo, basta querer. Basta que a sua vontade esteja firme nesse propósito. Porque aí você vai aprender a superar todos os desafios, a entender que tudo é vontade de Deus e tudo é graça de Deus. Então basta querer ser santo. Buscar a santidade é o primeiro passo, porque fomos chamados para lá. E aqui, né, ainda nesse trecho,
a gente tem essa certeza que São Luís também vai nos dizer, ela é a forma dele, a forma de fazer santos, né? A forma que nos ensina a imitar o Cristo, nos conformar a Ele. Por isso que São Maximiliano vai nos dizer, todos os santos são obras da Virgem Santíssima. Não só por ela ser forma de Deus, mas porque ela é distribuidora e medianeira de todas as graças, né? Quando a gente vai ler, por exemplo, o Tratado da Verdadeira Devoção e os ensinamentos que São Luís traz pra gente, a gente vai perceber que tudo a Santíssima Trindade comunicou e deu primeiramente à Virgem Santíssima. Então ela tem um lugar especialíssimo na missão de nos salvar, de nos santificar e de nos levar a uma união, a uma comunhão com Deus. Isso é extremamente necessário se compreender. Para aqueles que têm as conferências, a última conferência, né, a 318, São Maximiliano nos dirá isso mais belamente ainda, porque ele está no campo de concentração, prestes a morrer, e está ali de uma forma mansa, serena, tranquila, como de fato ele já era um grande santo. E aqui ele fala dessa relação da Virgem Santíssima com a Santíssima Trindade. Eu não quero ir até lá porque a gente vai ter outras oportunidades de ver essa conferência. Mas quero citar a conferência 33 para vocês. São Maximiliano vai nos dizer dessa necessidade de compreender quem é a Virgem Santíssima no mistério da nossa salvação e no mistério da nossa redenção. O nome da conferência é A Devoção à Imaculada. Ele vai dizer assim: evidentemente, não podemos compreender quem é Deus, nem tampouco compreender quem é Maria, a Mãe de Deus. Essa palavra pode dar-nos certa ideia de sublime dignidade da Virgem Santíssima. Olha, se Deus já é grandioso, um grande mistério, e ela é Mãe de Deus, quão alta é a dignidade dela? Ela é a única medianeira junto ao seu Filho Jesus, nosso único mediador junto ao Pai Eterno. E aqui eu quero relembrar algo que São Luís diz no tratado. São Luís nos recorda que existe uma linha, um itinerário a ser traçado, escolhido pelo próprio Deus. Eu me consagro, me entrego e tenho uma grande devoção por Nossa Senhora. Ela, como medianeira diante do mediador, que é Jesus, me prepara, me orna, né, me coloca em situação minimamente digna, seja com a purificação das nossas almas, seja nos dando e nos comunicando as graças e as virtudes do coração dela, que o próprio Pai deu, o Filho reafirmou e o Espírito Santo a adornou completamente. Então ela comunica essas graças à alma, e essa alma vai cada vez mais se assemelhando ao Cristo, se entregando a Ele, se conformando a Ele. E aí, nessa entrega da mãe, que a mãe faz de nós ao seu Filho Jesus, o Filho, que é o mediador, que é o Salvador, que é o Redentor, por isso a devoção à Virgem Santíssima não exclui o amor a Jesus. Na verdade, ela nos faz amar mais intensamente, mais verdadeiramente nosso Senhor. Porque a gente passa a amar não com o nosso coração, que é manchado pelo pecado, que é cheio de vaidade, orgulho e demais defeitos, mas a gente passa a amar com o coração dela. A gente, ao comungar, pede: Virgem, venha ao meu coração e receba Jesus em meu lugar. Me ensine a amá-lo, me ensine a adorá-lo. Isso é belíssimo. Belíssimo. E também é um sinal de grande humildade, que é aquela virtude que agrada profundamente o coração de Deus. Intercalando, porque eu empolgo na fala e esqueço que eu tenho uma voz para cuidar. Mas vamos lá. Então, essa devoção à Virgem Santíssima não é algo acessório à nossa vida, que eu posso escolher enquanto cristão ou não. Ela é essencial. Essencial não por nossa vã vontade, não porque eu escolho, eu também escolho, mas antes da minha opção por isso, Deus já a escolheu. Deus já fez dela medianeira de todas as graças. A gente
ainda não tem esse dogma proclamado na Igreja Católica, mas os santos já nos dizem isso. A tradição da Igreja já nos diz. E isso é só questão de tempo em Deus. Uma hora esse dogma será proclamado com fé em Nosso Senhor. Essa questão de reconhecer a Virgem enquanto rainha de todas as graças, medianeira e distribuidora de todos os dons, talentos, virtudes, graças que podem operar nas almas, isso é um mistério em Deus que a gente ainda precisa meditar. Não é à toa que a fraternidade existe. A fraternidade existe também alicerçada nessa verdade de que ela é medianeira. Por isso nós vamos a ela, nós recorremos a ela, nos entregamos para que ela possa fazer a vontade de Deus na nossa vida. São Maximiliano é muito bonito porque por vezes ele fala a vontade da Imaculada. E ao longo das conferências dele ele vai explicar, é porque a Virgem está tão conformada à vontade de Deus, tudo que ela recebe, ela faz de modo imediato referência a Deus. Ela nem poderia existir se não fosse Deus, que nós podemos dizer vontade de Deus, vontade da Imaculada, vontade da Imaculada, vontade de Deus, porque ela está unida profundamente à Santíssima Trindade. Belíssimo isso. E aqui, ainda nesse trechinho de São Maximiliano, né, ele vai nos dizer esse profundo desejo de ser santo e de como a Virgem pode nos fazer santo. Nessa frase, todos os santos são obras da Virgem Santíssima. Ora, por quê? Por quê? Nós reconhecemos, como São Paulo, que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. A Virgem gerou a cabeça, que é Nosso Senhor, e continua a gerar o corpo místico da igreja. Tanto é que na Mariologia, alguns teólogos a consideram como o pescoço místico da igreja. Aquela que liga a cabeça, que é o Cristo, com o corpo, né? E isso é belíssimo, porque ela vai nos ensinando a amar e nos conformar ao seu Filho Jesus. Essa semana nós meditávamos um pouco nas Sagradas Escrituras e tem um trecho lá em Lucas 13 que Nosso Senhor está falando em relação à busca de frutos, né? Ele diz assim: fui buscar frutos e não o encontrei, né? E quantas vezes na nossa vida é isso? Nosso Senhor vem buscar frutos das graças que Ele nos deu, dos talentos que Ele nos deu, e Ele não encontra. E assim como aquele ramo que não está unido à videira é arrancado, Ele tende a desejar profundamente a nos arrancar. E por meio da devoção à Virgem Santíssima, a consagração a ela, esses frutos, eles nunca se perdem. Porque eu coloco todos os meus talentos, dom, todo o meu corpo, a minha alma, né, tudo que eu sou, aqui, no futuro e no passado, tudo que eu fui, nas mãos dela, para que ela receba tudo que eu sou, ou nada que eu sou, e melhore isso, embeleze isso, entregue a Deus. Por isso, com a Virgem Santíssima, nenhum mísero copo de água que eu vou beber agora fica sem fruto. Nada nela se perde, porque ela é fecundíssima, né? Ela leva para Deus. Nada ela deixa perder. Por isso, ela também é chamada de tesoureira. Tesoureira das graças, né? Um vaso espiritual, vaso místico, vaso insigne de devoção. Que grande dom é isso para a igreja e para os nossos corações. Bom, falamos um pouco da Virgem Santíssima, reconhecendo ela como fonte de todas as graças. Fonte porque ali Deus depositou. Obra-prima do Pai. São Luís vai nos dizer no tratado: Deus uniu todas as águas e chamou essas águas de mar. Uniu todas as graças, todas as belezas, virtudes e a chamou de Maria. Então, se queremos
algo em Deus, precisamos buscá-la, porque ela vai nos levar exatamente para o que Deus quer da gente. Às vezes a gente passa anos aí buscando a vontade de Deus, buscando discernir uma vocação, entender o que Deus quer, qual é o chamado de Deus, ou tão pouco faço conta de que Deus me chama para algo específico, seja na minha vida enquanto sociedade, seja da minha vida enquanto igreja. Mas de fato nosso Senhor espera frutos, né? Ele diz primeiro, fui buscar frutos, fui buscar aquilo que gera saciedade, né? Quando a gente vai buscar um fruto numa árvore, o que a gente quer? A gente quer saciar a nossa fome de algo. A gente quer ver algo de belo, enfim. E ele está dizendo, não encontrei. Com a Virgem Santíssima, isso é impossível. Sempre que ele busca, ele encontra frutos, né? Ela é essa obra-prima. É a fonte de Deus, no sentido onde ali Deus colocou todas as suas graças e belezas, né? Ela está plena em Deus. A gente vai ver um pouco isso quando a gente for meditar lá no Tratado da Verdadeira Devoção, especialmente no que se refere à gestação espiritual. E ela, diante de Deus, é um nada, é um átomo, né? Então ela tem em si uma profunda humildade, um reconhecimento do seu nada, um reconhecimento da sua pequenez, ciente de que tudo lhe foi dado por bondade e generosidade do Pai, sendo esse canal místico de nós, para ir a Deus. No tratado, São Luís vai nos dizer assim: Maria tem sido até esse momento desconhecida, e esta é uma das razões pelas quais Jesus não é amado e não é conhecido. Ora, mas o que tem a ver a Virgem não ser conhecida e Jesus não ser, né? Jesus é uma coisa, a Virgem é outra. Qual a relação? Ora, filhos, eu já falei isso aqui. A Virgem, tudo que recebe, leva a Deus. E o que ela mais quer é nos fazer amar, imitar e adorar nosso Senhor Jesus Cristo. É a mãe que tem 2 filhos. Um filho perfeito, belíssimo, cheio de virtudes, digno de toda a imitação. E um que não é tão digno assim. Um que ainda precisa aprender muito, cheio de falha. E o que ela quer é transformar um no outro. O filho imperfeito que sou eu. O filho indigno que sou eu. Cheio de misérias, cheio de fraquezas. Mas chamado à santidade. A ser um outro filho perfeito. Então ela acolhe esse filho como ele é, como ele está, e após, né, a abertura desse filho, dessa alma, que é você, que sou eu, para que ela nos conduza, nos transforme, ela vai trabalhando em nossas vidas, trabalhando em nossas almas, para que a gente chegue à perfeição do filho digno, né, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Bom, essa é um pouco a parte do Viver Maria de hoje. Falamos, né, de quem é a Virgem Santíssima, de qual a relação dela conosco, pelo menos minimamente, de como ela vai nos transformando em verdadeiros santos, e que esse chamado à santidade é para todos. É para mim, que sou leiga, é para você que está aí, que é casado, é para o religioso, a religiosa, o sacerdote, enfim, a santidade é a vocação sublime de cada cristão. E nós somos chamados a ela. E a Virgem quer nos levar a essa união com Deus, a essa santidade. Esse é um pouco do que nós temos enquanto Viver Maria hoje, falando da Imaculada. E nós queremos dar digamos assim, um resuminho da gestação espiritual dessa semana, né? Que é para aqueles filhos que estão caminhando conosco no apostolado, ou para aqueles que são da fraternidade e que também estão fazendo juntos, né? Essa semana retrasada nós não tivemos o nosso encontro, estávamos em retiro, em missão, né? Então eu quero fazer um resuminho um pouco do tratado, dos números 1 até o 26, e depois falar da conferência
33, né, que foi essa aqui que eu li aqui um pouco. Nessa semana nós tínhamos 3 conferências para ler e para meditar. Essa 33, a conferência 103 e a conferência 220. Eu vou falar um pouquinho da 33 que eu já mencionei e da 103. Muito 3, né? Mas vamos lá. Em relação ao tratado, esses números do 1 ao 26 é uma espécie de introdução. Do 1 ao 13, ele está ali, de fato, na introdução do tratado. Deixa eu tentar achar o meu aqui. Na introdução do tratado, uma edição diferente, né? E aqui tem uma frase que já nos marca. Foi por meio da Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo. E é por meio dela que ele há de reinar no mundo. E isso São Luís vai desenvolver ao longo do tratado, recordando que os profetas clamavam, os patriarcas também, foram séculos pedindo o Messias. Mas nenhum tinha esse coração digno, um coração feito e preparado por Deus. Filhos, o dogma da Imaculada Conceição é isso, é reconhecer minimamente quem a Virgem é. Ela é mãe de Deus. E justamente por ela ser mãe de Deus e Deus ser pureza sublime, Deus não poderia adentrar num lugar impuro, num lugar manchado pelo pecado original que a raça humana adquiriu lá em Gênesis, com nossos primeiros pais de Adão e Eva. Deus precisava ornar um templo sagrado para ele, um templo separado para que ele pudesse habitar e fazer morada. Ora, esse lugar é o útero materno da Virgem Santíssima. Por isso que aqueles que são da gestação espiritual desejam e pedem à Virgem a graça de serem gerados nesse mesmo útero, ser formado por ela. Muito importante que não é só o útero da Virgem Santíssima que é santo, é toda ela, né? Ela por completo. E ainda na introdução, São Luís vai dizer pra gente que ela é essa alma escondida, velada, que o próprio Deus o fez assim, porque ela pediu, né? E porque também fazia parte do mistério da nossa salvação. Se nós reconhecêssemos um pouquinho da beleza da Virgem Santíssima na época da encarnação, provavelmente se cairia em idolatria. E naquele momento Jesus precisava brilhar. Agora, no nosso século, nós propagamos a devoção à Virgem Santíssima. Mas ela não para tão somente em Nossa Senhora. Nós queremos que essa devoção, que o nosso amor por ela nos leve a Jesus, né? Nos faça profundos adoradores, né? Aqueles que vão cada vez mais imitando o nosso Senhor. Aqui, ó. Maria é essa fonte selada, esposa fiel do Espírito Santo. É a obra-prima suprema do Deus Todo-Poderoso. Os santos já disseram coisas maravilhosas sobre ela. Não se pode compreender a largura do seu amor, a grandeza do poder que tem ela sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, né? Qual a altura incompreensível de quem é ela, a largura indescritível, a sua grandeza imensurável. Ela é então um abismo impenetrável que só com a graça do Espírito Santo nós podemos adentrar. E aí São Luís vai dizer essa frase de Maria nunca satiri, que quer dizer não se louvou, não se honrou, amou e serviu suficientemente a ela, porque muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece, não em si mesma, mas para que ela possa, como um reconhecimento de nossa parte sobre a sua dignidade de mãe de Deus, né? E aí nós chegamos ali do número 14 até o número 26, que é um pouco do que nós vamos falar hoje, que é o primeiro capítulo do tratado. Esse capítulo ele vai nos mostrar os princípios da devoção mariana. E São Luís é muito claro dizer que é 2. A relação da Virgem Santíssima com a Santíssima Trindade e a relação da Virgem Santíssima com as almas.
no mistério da encarnação e no mistério da redenção. São esses dois grandes momentos onde a maternidade da Virgem Santíssima se dilata. E o papel dela na encarnação ele vai dizer nesses pontos iniciais, assim. Número 14, ele vai dizer que ela é menos que um átomo, que Deus Pai entregou, né, Jesus, o seu Filho único unigênito, apenas por meio dela. Isso é muito importante, né? Apenas ela era digna de encontrar graça diante de Deus, pelo poder das suas orações, pela força da sua perfeição em todas as virtudes, pela sua profunda humildade. Então, se queremos possuir Jesus, ter Jesus, primeiro, se consagra à Virgem Santíssima. Segundo, seja muito, muito, muito humilde. Aqui ele vai continuar a dizer que Deus Pai transmitiu a ela a sua fecundidade, que o Espírito Santo a ornou com todas as belezas para que ela pudesse ser esse templo maravilhoso para Deus, né? Ela que é então esse tesouro de Deus, esse canal da graça. E lá no número de 25, o Espírito Santo confiou seus dons maravilhosos a Maria, sua esposa fiel, e a escolheu como despenseira de todos os dons que ele possui, de modo que ela distribui todos os dons e graças a quem quiser, quanto quiser, como quiser e quando quiser. Nisso também se fundamenta a nossa compreensão de que ela é medianeira de todas as graças. A Conferência 33 a gente já leu, e ela aparece aqui um trava-língua, mas a Conferência 103 eu quero trazer um trecho que São Maximiano novamente ressalta a Virgem Santíssima enquanto medianeira das graças. Ele vai dizer assim: todas as graças nos vêm do Pai pelo Filho e pelo Espírito Santo. Em Deus Pai há uma natureza e uma pessoa. Em Deus Filho, uma pessoa e duas naturezas, natureza divina e natureza humana, que estão unidas de forma hipostática. Por isso nosso Senhor é reconhecido como 100% homem, 100% Deus. E essas duas naturezas estão em perfeita união. Aí é o grande mistério da redenção. Porque aquela união que havia sido perdida pelo pecado original, nosso Senhor restaura simplesmente pela sua presença no mundo nesse momento. Por quê? Porque essas duas naturezas que antes estavam em guerra, em Jesus é plena e unida, né? E no Espírito Santo é como se houvesse duas naturezas, duas pessoas e duas naturezas, pois a Mãe Santíssima está o mais intimamente unida ao Espírito Santo. Então, São Maximiano vai um passo a mais. Ele vai dizer, olha, a expressão, o Espírito Santo, né, que é esse amor do Pai pelo Filho, que essa pessoa da Santíssima Trindade, é como se ele se expressasse em duas pessoas, em duas naturezas. O próprio Espírito Santo e a Virgem Santíssima, com todos os dons, talentos, graças, virtudes, que a Santíssima Trindade inteira a adornou. Então, aqui ele fala, a Virgem Santíssima é a personificação do Espírito Santo. E isso é muito sério e dá muito nó na cabeça dos teólogos. Eu não quero adentrar nisso aqui, até porque nós não temos tempo para aprofundar. E isso é que sabiam os primeiros cristãos. Mesmo se muitas dessas verdades estivessem ainda no estado embrionário, ainda não desenvolvidas. Por fim, no futuro serão ainda mais proclamadas os dogmas. Se pensarmos que as graças nos vêm do Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, chegamos à conclusão de que a mediatriz de todas as graças é Maria Santíssima. Como acontece, é-nos difícil prescrutar, compreendê-lo. Mas se alguém dissesse que a Imaculada é a encarnação do Espírito Santo, diria a verdade. A Mãe Santíssima existe para que se conheça melhor o Espírito Santo. Isso são coisas tão profundas, tão acima do nosso entendimento humano, que nunca esgotaremos esse conhecimento. Cada graça que vem à terra do Pai
pelo Filho e pelo Espírito Santo, passa por ela. Muito bonito isso, e a gente já vai caminhando pro fim da nossa live aqui. Essa compreensão, né, de que se queremos achar graça diante de Deus, e aqui é a graça do dom da santificação, a graça atual, a graça santificante, os dons, os talentos, nós precisamos ir à Virgem Santíssima, porque tudo a Santíssima Trindade deu a ela, né? Tudo recorremos a ela, para que ela, como bondosa mãe, nos comunique o que Deus quer, nos forme como Deus quer, né? E não de forma interesseira. E aqui precisamos banir do nosso coração qualquer interesse para com a grande mãe de Deus, apesar de saber que ela tem o que nos ofertar, o que nos dá, mas que possamos amá-la com amor filial e pedir que ela nos comunique aquilo que Deus quer, né? Filhos, esse é um pouco do que nós tínhamos para o nosso Viver em Maria de hoje. Foi um pouco como intenso, né? E peço que vocês meditem. Quero relembrar que os filhos que são da gestação e ainda não adquiriram o caderno de apoio, que é esse livrinho aqui, onde vocês podem ter acesso a um resumo da formação daquele mês, a uma proposta de rotina de estudo e de vida de oração que eu faça, tá bom? Relembrar que a fraternidade vai ter atividades semanais para vocês. Então hoje sou eu aqui 6:30 da manhã, bem cedinho, no Viver em Maria. Amanhã nós temos nosso irmão André Orando com a Mãe. Na quarta-feira, cada quarta-feira do mês vai ter uma atividade diferente. Nas quintas-feiras a gente vai ter a Passo Domini, né? Então os canais para que vocês possam assistir é o nosso Instagram, mas também o nosso YouTube. Quando não tiver aqui no Instagram, então vá no nosso YouTube que vai estar lá a formação. A plataforma do YouTube nós usamos há um tempo maior, né? Nós compreendemos que ela consegue suportar um pouco mais de conteúdo. A conexão com o Meet também é possível quando a gente faz salas de conversa, de partilha. Então ela é mais versátil para nós. Nós usamos o Instagram, mas nosso principal canal acaba sendo lá também. Os nossos canais de comunicações também estão aí dispostos. Pode mandar um direct para nós vamos responder, comentar as nossas postagens, se assim você quiser se sentir à vontade, tá bom? Quero recordar que essa semana, no final dela, para aqueles que são aqui de Brasília, nós vamos ter o que nós chamamos de Ação Pizza. Como é que funciona essa ação? Bom, ela é para nós angariarmos fundos para nossa obra, e essa de modo muito especial, porque com a graça de Deus nós conseguimos adquirir um terreno e precisamos pagá-lo. Então a ação deste mês vem com o intuito de cobrir os gastos com esse terreno, não de modo completo, mas pelo menos neste mês vigente, né? E aí você compra a pizza conosco, faz um pix para nós e a gente reserva o sabor que você quer. A gente tem calabresa, frango, portuguesa, banana e chocolate. A gente vai se reunir no sábado e no domingo para preparar essas pizzas. Pensa, gente, nós somos em Brasília aproximadamente umas 35 pessoas. Vamos todos trabalhar numa missão fraterna e intensa para produzir essas pizzas. Então, massa, queijo, enfim, todos os ingredientes que são pertinentes. Inclusive, se você quiser doar água para que a gente possa preparar essas pizzas, fique muito à vontade, nós estamos recebendo doações, tá bom? E depois nós embalamos a pizza, e esse ano vai ser mais elegante ainda, porque vai ter um saquinho personalizado. Cada ano a gente está melhorando mais. Então, a gente vai embalar essa pizza e levar em algum ponto de encontro, dependendo da localidade. Existem pessoas que vão vender na Ceilândia, existem outras em Águas Claras, Vicente Pires. Então, procure a gente aqui, né? Mande um direct. Quem vai vender aqui na Asa Sul, na Asa Norte e tal, me passa contato. E aí você pede aí a sua pizza e nos ajuda nessa missão. No final dessa ação, né, ali no domingo de noite, a gente vai para esse ponto de encontro e distribui as pizzas que foram compradas conosco. Por exemplo, minha família é do Riacho Fundo.
né? Riacho Fundo 1, né? Então eu vendi para muitas pessoas de lá e também da paróquia na qual minha mãe faz parte. No domingo de noite eu vou levar as pizzas para lá e marcar um ponto de encontro, e todas aquelas pessoas que compraram a pizza comigo vai naquele lugar pegar, né? Eu entrego a pizza bonitinho e tal, e a pessoa vai para sua casa celebrar com a sua família. O preço, gente, o preço tá super em conta, porque uma pizza você não encontra por menos de R$ 28 se você for comprar, né? Se você for no atacadão, não, mas aí você vai precisar complementar porque ela não é tão boa assim. R$ 25. Bem pré-assada. É só o ponto de você colocar no forninho para derreter o queijo ou no micro-ondas. Vai derreter o queijo maravilhoso para um domingo de noite ou para um outro dia da semana que você queira, né? Então, se você quer adquirir, mande uma mensagem para nós que a gente vai providenciar para você. E quem é de Araxá, Uberlândia, tem também aí, procure nossos irmãos das casas de missões aí, ou nos mande uma mensagem perguntando, tá bom? Filhos, eu quero desejar a todos uma excelente semana, né? Que nós possamos meditar na Virgem Santíssima, pedindo que ela, como mediatriz, medianeira de todas as graças, nos comunique aquelas graças que Deus quer, né? Aquelas que estão escondidas. Quando ela apareceu para Santa Catarina Laboré, Santa Catarina Laboré olhou e percebeu que existiam anéis da Virgem, que estavam na mão da Virgem Santíssima e que não saíam graças, né? Que não saíam nenhuma luz. E ela perguntou, por que esses anéis estão apagados? E aí a Virgem respondeu a ela, porque essas são as graças que Deus quer dar e as pessoas não me pedem, né? Então, que nós possamos pedir aquelas graças que Deus quer dar. Deus quer nos dar tudo para a nossa salvação e nossa santificação. E a gente não pede. Que nessa semana nós possamos pedir à Virgem Santíssima. Finalizemos com a oração de Santo Afonso. Santo Afonso diz assim: ó Rainha e Mãe de Misericórdia, que dispensais as graças a todos aqueles a qual vós vos recorre. A vós hoje me encomendo, tão carregado das dívidas, a divina justiça. Ó Mãe, vós guardai a chave de todas as divinas misericórdias. Não vos esqueçais da minha miséria, e não me deixeis na minha tamanha pobreza. Vós sois tão liberal para com todos, e costumais dar mais do que vos pedem. Sede também assim comigo. Senhora, protegei-me, e isso é tudo que vos peço. Se tenho o vosso favor, não temo nem mesmo o Deus enfurecido, porque a uma prece vossa, ele imediatamente se apazigua. Se vós me protegeis, eu tudo espero, porque vós tudo podeis. Ó Maria, Mãe, vida, luz, consolo, refúgio e esperança minha. Amém. Que possamos recorrer à Virgem Santíssima como mãe de misericórdia, como mãe daquele que é o nosso Senhor e mãe nossa, né? Não como uma mãe comum e que pode ter inúmeros defeitos, imperfeições e desafetos, mas como aquela que atua e gera a vida em nós, a vida verdadeira que é Jesus Cristo, tá bom? Que a Virgem Santíssima nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.